Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à semana da aprovação aqui no Minha Trena. Você vai aproveitar 3 dias, dia 2 hoje, 3 e 4, onde nós vamos ter algumas informações a passar para vocês e algumas dicas sobre concursos públicos. Essa é a nossa primeira aula e antes de nós começarmos eu gostaria de apresentar o time do Minha Trena que vai acompanhar você nesses 3 dias. Vou começar me apresentando, né? Eu sou o professor Willas Lima de Souza, estou auditor técnico de controle externo Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e também sou professor aqui do Minha Trena. Já tive como servidor público em outros órgãos, dentre eles a Petrobras, a Secretaria de Produção do Estado e outros concursos também que a gente já fez aí. Mas deixa eu passar para os outros professores aqui também se apresentarem. O professor Marcondes vai se apresentar agora. Fala pessoal, eu sou o professor Marcondes, também aqui da equipe da Minha Trena, sou auditor de controle externo de obras públicas do TCE-AM há 12 anos. Também já participei de outros concursos, tenho uma experiência aí nessa lida da gente estar tentando buscar uma vaga no mercado de trabalho. Então, vem com a gente tem uma experiência aí para trazer para vocês nesses 3 dias aí de aula, trazendo experiências, dicas e tudo mais. Então, vou passar agora para o professor Juscelino para ele se apresentar. Bem, senhores, aqui é o professor Juscelino. Também sou auditor de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Assim como os nossos outros professores aqui, todos nós já passamos em outros concursos. Você já deve ter ouvido eu falar, mas eu consegui passar em 22 concursos, dentre eles a Embrapa, alguns deles eu nunca assumi, um deles eu trabalhei, a Fiocruz, a Escola Técnica aqui do Amazonas, que é o IFAM. Então a gente está nesses 3 dias para vocês aprenderem como deve estudar realmente, como deve iniciar seus estudos nessa jornada aí na busca da aprovação em concursos públicos que necessitam do cargo de engenharia civil ou que tem assuntos de engenharia civil. Agora eu vou passar a bola aqui para o professor Luciano para ele se apresentar. Um abraço. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Eu me chamo Luciano Albuquerque, também sou professor da Minha Trena e eu sou engenheiro civil concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Então, eu te convido a participar dessa primeira aula e não perder a nossa segunda e a terceira aula amanhã e depois. Tá? Então, assim, o engenheiro do TRE é um engenheiro completo. Ele tem diversas atividades dentro do órgão. Ele, por exemplo, faz mapa de risco, estudo técnico preliminar, projeto básico, termo de referência. Então, uma infinidade de produtos que de artefatos que a gente produz para poder a gente desempenhar o nosso trabalho lá. E a gente fiscaliza a obra. E outra coisa, o engenheiro da Justiça Eleitoral, o que acontece? Ele pode até tocar uma obra. Se o órgão tiver mão de obra residente, tiver como comprar material, pode ser que você toque até uma obra, claro que de pequeno vulto, né? Porque, às vezes, o órgão precisa fazer alguns serviços com rapidez. Então, assim, não tem zona de conforto, mas o salário vale muito a pena. Porque, assim, se você for para iniciativa privada, o que pode acontecer? Você pode até chegar no salário próximo ao do TRE, de um engenheiro civil. Só que o mercado é muito volúvel. Então, pode ser que você esteja bem esse ano, o ano que vem talvez não, né? Então, assim, fica com a gente, né? A gente vai entregar muito material para você poder entender e alcançar o tão almejado concurso público da engenharia, tá? Então, fica conosco, até mais. Bom, agora que você já conhece o time de professores do Minha Trena, eu vou falar um pouquinho do que vai rolar hoje e nos outros 2 dias da semana da aprovação. Hoje, no dia 2, nós vamos abordar
3 temas principais. O primeiro tema são as oportunidades. Nós sabemos que vocês estão loucos para saber quais são os concursos que estão abertos, aqueles que estão já autorizados e que o edital está para sair. Então a gente vai falar primeiramente dessas oportunidades, que é o que gera a demanda do estudo de vocês. Depois nós vamos falar sobre as bancas, que é o terror de muitos concurseiros. Nós particularmente tivemos quando concurseiros, quando praticantes de concurso, nós também tivemos problemas com algumas bancas e aprendemos a lidar com elas. Hoje você também aprenderá a lidar com as principais bancas. Quem vai falar sobre isso é o professor Marcondes daqui a pouquinho. E por último, nós vamos falar sobre uma metodologia de classificação das questões que o Minha Trena criou, conhecido aqui por nós como Finoteca. Não se preocupe, você vai entender exatamente o que significa cada sílaba dessa palavra, tá certo? Então isso é o que vai rolar hoje. Amanhã, no nosso segundo dia, dia 3, nós vamos ter então, o assunto abordado é um assunto muito sensível, mas de grande importância, que perturba a maioria dos concurseiros. Como estudar? Como fazer um plano de estudos? Por onde eu começo? Como verticalizar um edital? Como entender tudo isso e fazer um cronograma para no final aproveitar de forma satisfatória o tempo até a prova. Isso você vai ver amanhã detalhadamente. Inclusive vai ter uma atividade prática para que você exercite isso que está aprendendo. E por fim, no último dia, no dia 4, nós vamos ter aqui a apresentação da metodologia que reúne tudo isso que vai ser abordado hoje e amanhã. Nós vamos apresentar a metodologia Minha Trena, um resumo, um compilado disso que vai ajudar você a alcançar a tão sonhada aprovação. Então fica com a gente nesses 3 dias aí, que vai rolar muita coisa boa e vocês não vão se arrepender, eu garanto. E para começar, eu fiquei imbuído de falar sobre as oportunidades. Notícia boa é comigo mesmo. Então vamos começar falando do concurso mais esperado do ano e que vocês têm tanta sorte que o edital saiu agora esses dias. Eu estou falando da Polícia Federal. Quem de vocês nunca sonhou em usar aquela farda preta com aquele nome dourado e, é claro, com aquele salário de encher os bolsos? Então a Polícia Federal lançou o edital para o cargo de Perito Criminal Federal. E nós temos 2 vagas para engenheiros civis, com a promessa da classificação de 11 candidatos. Então assim, a banca no edital colocou a classificação de aproximadamente 11 pessoas. A gente sabe que a Polícia Federal cuida de todo o policiamento do território nacional. Então é possível que esse cadastro de reservas seja até ampliado. Não importa, o importante é você estudar e ser aprovado para esse concurso. Algumas informações que nós anotamos aqui para você sobre esse concurso. Para começo de conversa, tem 2 vagas imediatas com previsão de convocação de 11 pessoas de cadastro de reserva. O salário, que todo mundo gosta de saber, R$ 26.300 é o salário para o cargo de Perito Federal Criminal. Quem vai fazer o concurso, a banca, você já sabe, é a CESP, Sebrasp, antiga CESP, Daqui a pouco vocês vão saber como que a CESP e Sebrasp cobram suas questões. Fica aí. Essas são as características principais do concurso da Polícia Federal. As inscrições já estão em andamento. Você pode se inscrever e aí decidir o que vai ser melhor para você. Agora nós vamos falar de outra demanda de concursos também muito visada no ano de 2025, com muitas promessas de concursos também para o ano de 2026. Eu estou falando da área de controle. Quando eu falo da área de controle, eu me refiro aos tribunais de contas dos estados, ao Tribunal de Contas da União e às controladorias dos estados e a Controladoria Geral da União também, que faz aquela questão do controle externo e do controle interno. Então essas áreas de controle têm algumas prerrogativas, algumas características que a gente precisa falar aqui, que se destacam quando o assunto é concurso público. A primeira característica é o conteúdo programático. Nós falamos da Polícia Federal agora há pouco, concurso para perito, mas esse concurso ele tem um conteúdo programático um pouco mais enxuto se comparado com a área de controle. Em que sentido? Na área de controle, geralmente os editais dividem o assunto de engenharia em 3 grandes assuntos: obras de edificações, obras rodoviárias e obras hídricas. Então, no final das contas, você acaba tendo que estudar todo o curso de engenharia,
Claro que aqui no Minha Treina você vai saber exatamente como estudar, né, o que fazer, o que priorizar para conseguir a aprovação. Mas esse concurso da área de controle, o que está mais próximo disso aí é o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que é um dos melhores tribunais de contas do Brasil em termos de remuneração. Nós vamos ter ali aproximadamente 8 vagas para engenheiros civis, sendo que 5 vagas é para analista de controle externo, com salário de R$22 mil, e os outros 3 é para auditor de controle externo, obras públicas, com salário de R$26 mil. A banca que vai realizar é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Uma banca muito temida, mas não se preocupe, você vai daqui a pouco saber como é que ela cobra esses assuntos. Certo? Saindo do Tribunal de Contas de Pernambuco, nós podemos saltar para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Também está autorizado, aguardando aí o edital. A banca já foi definida, é o IBFC, e os salários chegam a R$19.700 mais benefícios. Muitas das vezes isso pode até dobrar esse valor, nesses mais benefícios aí nas entrelinhas. Então é um concurso também muito aguardado ainda nesse ano de 2025. Nós temos também outros concursos, né, que sempre tem aberto vagas durante os anos. Eu posso citar aqui algumas prefeituras dos municípios dos estados brasileiros. Se você entra em qualquer site de busca de concurso, você vai ver que as prefeituras municipais sempre estão fazendo concursos para engenheiro civil. E o salário varia bastante, desde R$ 5.600 a R$ 9.000, R$ 11.000, dependendo da localidade. Lógico que tem a lei da oferta e da demanda, tem prefeitura que paga melhor. De repente, aí próximo da sua cidade, na sua região, tem uma prefeitura já com concurso aberto e você nem sabe. Então, procure, consulte os sites, verifique o edital e vem com a gente para a gente ajudar você nessa caminhada. Tá certo? Essas são as principais oportunidades que nós destacamos para vocês hoje, para que você já fique esperto e já decida qual rumo você quer tomar, qual órgão que você quer fazer parte. Se for a Polícia Federal, corre. Se for o Tribunal de Contas de Pernambuco, ainda dá tempo. Então, não perca mais tempo. Vem com a gente para a aprovação. Tá certo? Agora nós vamos para a segunda parte da aula de hoje. Dessa vez, você vai ficar com o professor Marcondes, que vai falar sobre as características das principais bancas, como elas cobram essas questões, como são as suas provas, como são o critério de formação das notas, enfim. Eu vou deixar que o professor Marcondes vai explicar melhor do que eu, tá certo? Então segue com a gente para aprender tudo o que precisa para a sua aprovação. E aí, pessoal? Vamos aqui fazer um bate-papo, na verdade, a respeito das bancas de concurso. Basicamente, hoje nós vamos tentar aqui desmistificar algumas coisas sobre as 3 principais bancas. A da Polícia Federal, que agora está aí batendo na porta para perito, como o professor Willis acabou de falar, que vai ser a Sebrasp. Seguindo aí, nós vamos comentar sobre a FGV, a sua metodologia, as características, que possivelmente, né, vai ser a prova que vai ter aí para Engenharia Civil no Tribunal de Contas de Recife, por sinal uma carreira, um dos melhores tribunais de contas em termos de remuneração. Vale a pena você estudar e ser aprovado com toda certeza. E, por fim, a FCC com todas as suas características, não que ela seja menos, vamos dizer assim, rigorosa, mas também tem todas as suas dificuldades, todas as pegadinhas que no dia a dia a gente acaba aí se perdendo no concurso. Então, vejam, o concurseiro, que realmente é concurseiro, que já passou, que já trilhou esse caminho, possivelmente já passou por todas essas bancas, que é o nosso caso aqui da Minha Treina, em todos os professores que já fizeram aqui vários concursos. Muitas das vezes sendo aprovado, muitas das vezes sendo nomeado para alguns cargos, mas com toda certeza passou todas as dificuldades e conhece banca por banca. E é isso que nós temos aqui, o compromisso, nesse momento, de esclarecer alguns tópicos para vocês. E aí nós vamos começar pela Sebrasp, isso mesmo. Pessoal, Sebrasp, se a gente tivesse que falar uma palavra da Sebrasp, seria o sistema certo ou errado. É a maior característica da Sebrasp, é ela cobrar as questões sempre colocando uma afirmação, colocando um cálculo, e você vai ter que se descobrir e afirmar se aquele cálculo ou aquela afirmação está certa ou errada. Mas, simplesmente assim, não. Vejam, a Sebrasp
para cada uma questão que você erra, ela vai lá e te anula uma correta. Então é muito complicado, do universo, por exemplo, de 120 questões, você realmente marcar as 120. Possivelmente você vai reprovar o concurso. Então você tem que ter bastante convicção, bastante estrada de estudo, para o quê? Para poder ter certeza daquilo que você vai marcar. Porque é preferível que você deixe em branco em determinadas situações. Então, além disso, vamos lá para as características principais que a Sebrasp traz aí para a gente como desafio. Desafio mesmo, porque cada banca dessa tem uma característica e a gente precisa encarar essa característica como desafio que a gente tem que passar. Saber, conhecer e aí conseguir, através de um plano de estudo bem elaborado, buscar lá a tua aprovação. Então vamos lá. Sebrasp, pessoal, a Sebrasp ela não vai te cobrar a literalidade do texto da lei. Ela pode até cobrar mais ou menos, mas ela vai colocar ali uma interpretação, tá certo? Ou ela vai te cobrar ali uma interpretação, por exemplo, da norma. Então vai pegar uma NBR, por exemplo, de segurança, medicina do trabalho, ou qualquer outra, e ela vai fazer uma interpretação em cima de algum item da norma. Então vejam que não é a simples memorização dos textos das leis e a simples memorização de fórmulas na hora de aplicar algum cálculo. Ele vai trazer ali uma interpretação em cima daquilo que ele está cobrando. Por isso que a Sebrasp se torna aí uma das bancas mais difíceis. Porque você está lendo, você está até achando que está correto, mas de repente ele coloca ali uma casca de banana no meio do texto que transforma aquela assertativa, né, que você está achando, tu está lembrando aquela NBR que tu leu lá atrás, mas vai estar errado. E se você de repente marca certo, lá vai a tua pontuação, né? Aquela que tu errou e a mais uma que tu acertou. Então, vejam que a Sebrasp ela tem essa característica, ou seja, ela exige que você tenha um conhecimento mais aprofundado da matéria. Não é só a mera memorização, você tem que saber aplicar isso daí. Então, vejam, outra característica que a gente pode trazer da Sebrasp, por exemplo, é a cobrança, né, da administração pública, como a lei de licitação é muito forte para o cargo de engenharia, porque você sabe que as licitações para obras públicas e a execução e fiscalização dessas obras públicas é muito complexa. Então, eles vão bater exatamente nesses pontos. Quando se tratar de um perito, agora, né, que vai ter para perito criminal, engenharia civil, com toda certeza eles vão cobrar, porque eles vão ser suscitados em algum momento a dar um laudo sobre determinadas licitações, se elas estão corretas ou não. Até para dar um ensejo a uma demanda criminal mesmo, um inquérito, que ele vai subsidiar aí os delegados da Polícia Federal na investigação. Tudo bem com essa informação? Então, cobram sim a administração pública, a lei de licitação, mas cobra também a LRF, que é a lei de responsabilidade fiscal, cobra muito a legislação ambiental e assim por diante. Vamos aqui ver outra característica interessante para vocês. Vejam, a Sebrasp também gosta de cobrar a responsabilidade civil do quê? Do engenheiro. Então, vejam, tudo que está em torno da responsabilidade civil, enquanto funcionário público, na hora que tu atesta uma nota, ou quando tu deixa de acionar uma garantia pós-obra, quando você verifica ali um dano, né, aparente, e você deixa de fazer, tudo isso daí pode ter um tipo de responsabilização para quem atua como engenheiro civil nesses cargos públicos. Bem, outra característica, vamos ver aqui o que a Sebrasp gosta de cobrar em termos de matérias técnicas. E aí fica muito claro que ela gosta de cobrar estruturas de resistência dos materiais, né? Ela gosta de cobrar a engenharia, né, e a medicina do trabalho. Temos as questões de meio ambiente e saneamento. Nós temos aí o marco do saneamento que está batendo na porta, né, exigindo aí mudanças consideráveis dos estados, e a gente não está vendo isso daí, e prefeituras. Então é por isso que a Polícia Federal vai com toda certeza atuar em algum inquérito na qual o engenheiro civil vai ter que dizer se aqueles quantitativos estão corretos ou não, tudo que está em torno aí do saneamento ambiental, porque envolve muito dinheiro público, né? Então vocês sabem disso. Então vamos lá para outra, né? Ele vai cobrar, lógico, orçamento e custo, porque, vejam, vamos pegar e continuar no exemplo do perito criminal de engenharia civil.
ele vai pegar essa planilha orçamentária dessa possível licitação fraudulenta que está beneficiando terceiros, então entra a improbidade administrativa e outras situações que envolvem a questão dos gestores públicos. Mas quem vai dizer que aquilo ali está superfaturado, que gerou um dano ao erário, quem é? O perito, nesse caso específico, na Polícia Federal, vai ser o perito engenheiro civil, ele que vai analisar. Por isso que a banca cobra de forma incisiva a questão do orçamento e do custo. Não é para menos, porque você tem que ser especializado, tem que conhecer todas essas nuances para o quê? Para você atuar e dar realmente um laudo de forma responsável. Mas vejam que, lógico, que você não vai ser somente no momento que você está se preparando para o concurso que você vai ter que absorver toda essa técnica para atuar como perito. Claro que você vai ter um treinamento e é óbvio que, assim como, por exemplo, o caso do Tribunal de Contas, nós ficamos aí em constante aprendizado quando já estamos na carreira. Isso é muito importante para acalmar o coração. Então, o importante agora é o foco, entender como a Sebrasp vai cobrar essa tecnologia, que vamos dizer assim, esse sistema que eles utilizam, que acaba prejudicando muito, que é o certo e o errado, é a sua maior característica, e lembrar que eles pedem a interpretação e a aplicação técnica em cima de algum contexto. Então não vai ser a mera memorização, então fiquem atentos com isso, porque ele exige realmente um conhecimento aprofundado. Então, dito aí um pouquinho da Sebrasp, né, vamos agora tentar verificar aí a FGV, que é considerada, eu considero hoje, a banca mais difícil, né, de se comparando aí com os sistemas das outras, que nós vamos falar, que é a Sebrasp e a Fundação Carlos Chagas. E aí alguém vai me perguntar, professor, por quê? Por que a FGV é tão complicada? Então, veja, pessoal, primeiro de tudo, a FGV, ela valoriza realmente esse raciocínio lógico e técnico. Então, ele tem, assim, uns enunciados muito longos e muito complexos. Então, as questões são grandes, no sentido de fazer você cansar. Às vezes, a resposta está ali dentro da questão, mas quando tu lê uma, duas, quando tu está na 10ª, tu já está tão cansado, porque ela é tão extensa que você acaba se perdendo dentro desse próprio contexto. Então, é a primeira coisa que a gente precisa falar da FGV. Ela é uma prova cansativa. Além de cansativa, a FGV para engenharia civil, ela tem uma característica muito interessante, porque ela cobra mais cálculo. Então, de 40% a 55% das questões é de aplicação e memorização de fórmulas dentro de alguma matéria. Então, ela vai cobrar para o engenheiro civil cálculo. Então, ao contrário da Sebrasp, que ela vai te cobrar mais texto, mais, vamos supor assim, interpretação das normas ou da doutrina, a FGV vai ter uma característica bem específica, que é o quê? A cobrança de cálculo. E só para contextualizar, por exemplo, a Sebrasp, ela, por exemplo, no concurso do TSE unificado, de 70 questões, a Sebrasp só pediu 2 de cálculo. Então, olha a diferença. Então, enquanto a Sebrasp pediu só 2 de cálculo, a FGV, pelo que nós temos observado, ela cobra em torno de 45% a 55% de cálculo. Então, se eu vou fazer a prova de Pernambuco, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar e botar um foco, né, nas principais matérias que tem cálculo e aquelas que são mais queridinhas, e a gente vai demonstrar isso para vocês. Como, por exemplo, né, aquela que fala sobre estruturas, sobre hidráulica. Então, também números normativos, ele vai poder pegar ali, por exemplo, questões ligadas a alguma norma brasileira, né? Ou então normas mesmo gerais, é isso que a gente vai verificar aqui. Então, a FGV, ela também gosta de utilizar o quê? Casos reais, para que você aplique o cálculo, por exemplo, ou que você indique uma dimensão que está numa norma. Então, ele cobra muito nesse sentido. Então, vamos lá. Outra característica da FGV que tem que ser dita quando comparada com a Sebrasp. A FGV, ela tem múltipla escolha. Então, realmente, uma delas é que vai estar correta. E aí, ele coloca várias pegadinhas, não é, dentro daquela matéria técnica para te forçar ali a errar realmente. Outra característica é a aplicação prática e resolução de problemas. Então,
Quanto é a vazão, por exemplo, de uma estação de tratamento de água? Ele pode querer cobrar isso de você, você vai ter que fazer o cálculo e vai demonstrar. E alguma das alternativas vai estar lá o cálculo correto. Ou então ele vai, de repente, cobrar uma das normas e vai te pedir, olha, em relação ao item tal, qual é essa dimensão? Então vai ter que lembrar, memorizar para colocar na questão. Que é exatamente a fórmula que o professor Juscelino vai explicar daqui a pouco, com relação a você identificar as questões que cobram apenas teoria, aquelas que cobram figuras, aquelas que vão te cobrar o cálculo em si e aquelas que vão te cobrar normas, que é a finoteca. Mas quem vai explicar de forma mais aprofundada é o professor Juscelino, porque isso você vai utilizar para você montar teu plano de estudo. Se a banca utiliza mais cálculo, então peraí, eu vou fazer um plano de estudo voltado para mais cálculo. Não. Eu estou na Sebrasp, ela vai pedir mais teoria e mais interpretação, então eu vou aqui buscar as questões que tem mais figura, que tem a apresentação de algumas dimensões da norma, e assim por diante. Então vamos lá. FGV, pessoal, também, ela tem aí como disciplinas, né, mais cobradas estrutura, cálculo, resistência dos materiais. Ela cobra aí também questões de saneamento e engenharia ambiental. E, é claro, orçamento, planejamento e controle de obras. Por quê? Porque é o grande filão, pessoal. Você vai estar ali, de repente, assim como o professor Luciano, que ele é engenheiro civil do TRE, ele está ali à frente para verificar se aqueles quantitativos estão corretos, fazer o termo de referência, fazer a sua planilha orçamentária. Ele vai estar atuando como fiscal, verificando se aqueles quantitativos refletem o valor de mercado. Então é óbvio que ou você, tanto na carreira de auditor, que é de controle externo, ou perito, ou como engenheiro de per si em cada órgão, é claro que você tem que saber sobre orçamento, sobre planejamento e controle de obras. Não tem como fugir. São matérias importantes no nosso dia a dia. E aí fica a dica com relação à FGV. Tudo bem? Então, se comparando rapidamente as duas, Sebrasp, né, o sistema certo e errado. FGV, se tivesse que falar em uma palavra, cálculo. Tudo bem? E aí, Sebrasp é memorização de per si, ali, copia e cola do texto da norma? Não. Ela vai te pedir uma interpretação, por isso que você tem que estudar de forma mais aprofundada para saber se aqui naquele contexto aquela afirmação está correta ou não. Diferente da agora que eu vou apresentar para vocês, que é a FCC. Então a FCC não é que ela seja mais fácil. Eu diria que a FCC ela é previsível. A FCC ela simplesmente gosta de copiar o texto literal da lei ou o texto literal da norma ou de uma NBR, e ela vai trazer isso para ti para testar o teu poder de memorização. Então, nesse sentido, ela é previsível, não que ela seja mais fácil. Mas você precisa entender essas características na hora que estiver estudando, tendo maior atenção e maior leitura. Então, por isso que a gente coloca aí que o perfil da FCC é tradicionalmente o quê? Objetiva e previsível, nesse sentido que eu estou falando, por conta da literalidade que ela vai cobrar. Mas ela é muito técnica, né? Muito normativa. Ela vai ali realmente buscar normas, né? NBRs, que são as suas queridinhas, e você vai ter que memorizar, vai ter que relembrar, porque ele vai cobrar, e se ele tirar uma palavra, vai estar errada a questão. Então tem que ter esse cuidado com a pegadinha da FCC, porque ela vai colocando o texto, aí às vezes ela omite apenas no finalzinho do parágrafo uma palavrinha que torna aquela questão errada. Por quê? Porque a norma colocou aquilo tudo. Então você tem que colocar aquilo tudo que está lá, literalmente, para dizer se a questão está certa ou errada. Então, a cobrança dominante da FCC, como está aí para a gente, está aí no slide para vocês, são normas técnicas brasileiras, que são nossas NBRs, e as normas regulamentadoras, que também nós temos várias. Então, são questões diretas, são questões decorativas, cobram, olha lá que eu vou falar para vocês, gostam de cobrar o quê? As mudanças normativas. Então vejam, por exemplo, a norma de acessibilidade,
ela teve várias alterações ao longo do tempo. Então, procurem observar quais mudanças foram feitas num tempo relativamente próximo ao momento que tu vai fazer a tua prova, porque é exatamente essa mudança que a FCC gosta de cobrar. Então, ela é previsível também nesse sentido. Ela vai pegar essa mudança e ela vai cobrar a literalidade dessa mudança. Então, realmente, vamos ficar atentos com relação ao que diz a FCC. Outra característica em que podemos trazer para vocês no concurso de engenharia civil é que eles cobram com frequência procedimentos construtivos e tecnologias, né, de materiais que vão ser aplicados. Por que, professor, ele cobra isso? Porque eles gostam. Toda banca tem uma tendência a adotar determinados livros, determinadas formas de cobrar, tá certo? Então, enquanto a FGV cobra mais os cálculos, a Sebrasp vai cobrar uma interpretação maior do texto, já a FCC ela vai cobrar literalidade, memorização, mas em compensação, ela vai cobrar normas específicas, bem mais aprofundadas, e vai te exigir, vamos dizer assim, uma memorização maior. Então, tempo de estudo, técnicas de memorização. Então, vejam que é muito importante a gente conhecer essas características. Então, por exemplo, quais as normas, por exemplo, que a gente poderia apontar que são dominantes ou predominantes nessas provas quando se trata da FCC? Então, NBR 6118, que trata de projetos de estruturas de concreto, gostam de cobrar. Tentem ler lá todos os itens, as dimensões, os quantitativos, os agregados, porque isso eles vão te cobrar. Então, tem a NBR 9062, que são de pré-moldados. Professor, por que a gente gosta de cobrar? Porque eles gostam. Então, tá aqui a dica. Não adianta tu querer inventar a roda. Não, eu vou ler todas as NBRs. É impossível, pessoal. Você tem que botar um plano de estudo, tentando aí pelo método de Pareto, tentar otimizar o máximo possível o teu estudo. Porque esses detalhes é que vão fazer o teu caminhar, você chegar à aprovação. E essa é a semana da aprovação. E a semana da aprovação, ela passa por isso aí. Você entender esse contexto das oportunidades, que o professor Willis acabou de falar para a gente. E conhecer também o quê? As bancas. Porque você pode estar estudando de forma... até você acha que está correto, mas de repente não. Estrategicamente você está aí errando e possivelmente você está se auto-sabotando e vai que tu não consegue ser aprovado. Então, olha, temos as norma regulamentadora 18, por exemplo, de segurança do trabalho na construção civil. É um normativo específico da construção que a Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar. Então, tem outras? Claro que tem, mas nesse momento, se eu tivesse que apontar algumas normas para você se debruçar com mais ênfase, quando se trata da FCC, seriam essas daí. Professor, então, dê um feedback para a gente, um resumo, né, sobre essas 3 bancas. Então, eu diria assim, vou fazer a Sebrasp, tenham muita cautela na leitura das questões, porque aparentemente pode ser que esteja correto e pode não estar. Então, vai além da memorização, você vai ter que colocar você como profissional que tem uma prática, né, uma vivência no dia a dia da engenharia civil, na aplicação de normas e cálculos, para saber ali se naquele contexto aquilo está ok. E aí, vamos falar do que, resumidamente, a FGV é a mais complexa porque ela vai exigir de você a memorização e aplicação de cálculo. E, por fim, a FCC, ela gosta de cobrar muito o quê? A parte teórica com relação a essas normas, NBRs, normas regulamentadoras. E ela cobra de que forma? De forma literal. Então, ela vai tirar, vai colocar na questão e, por vezes, ela te prejudica porque ela tira uma palavra ou outra. Então, cada uma tem uma característica e o mais importante, você vai ter que fazer um plano de estudo voltado para isso e resolver questões. Pessoal, resolver questões é a melhor forma de você assimilar. E quando você resolve questões de forma direcionada, com estratégia, isso faz toda a diferença. E é isso que nós vamos tentar aqui explicar para vocês com o professor Juscelino, quando nós falamos aqui do método da minha trena, que é a Finoteca.
Então, agora espero que vocês tenham entendido, pelo menos aí nesse contexto, gravem, assistam de novo, falando dessas 3 bancas, porque essas características podem te levar sim à aprovação, porque você vai ter um outro olhar na hora que você for estudar. Beleza? Então, continue nos assistindo. Nesses próximos dias, vamos trazer ainda muitas informações importantes que vai fazer a diferença para vocês. Tá certo? Valeu! Bom, agora que você já sabe o segredo das bancas aí, fica fácil entender agora como Minha Trena trabalha. E para colocar uma pitada a mais de conhecimento nisso aí, eu vou convidar o professor Jocelino, que vai falar sobre um método de classificação de questões criados aqui pelo MT, pelo Minha Trena, tá certo? Preste bastante atenção, porque isso é tão importante quanto a classificação das bancas que o professor Marcondes acabou de apresentar. Se liga aí. Bem, senhores, o professor Marcondes falou muito aqui sobre as bancas e ele fez uma ótima apresentação. É o que nós acreditamos, na verdade, é os fatos, né? E ele falou um termo que é bem interessante sobre... É porque elas gostam, né, Marcondes? Mas é isso mesmo. Assim, o que eles gostam de cobrar é igual estatística. E a Finoteca é estatística. Eu vou ler aqui para vocês o que é, né? É uma metodologia de classificação de questões criada pela Minha Trena, né? Utilizada somente para concurso de engenharia civil. E para que serve? Para identificar os tipos de questões e relacioná-las com as bancas. Esse é o grande segredo, né? E como fazer essa classificação? Nós temos esses 4 pontos, são são sílabas, né? Finoteca. O FI significa figuras, o NU são números, né? Números técnicos, TE de teoria e CA de cálculos, e tem outros de desdobramentos, que é definições, características, regras, ordem e exemplo. Importante, gente, é importante porque tudo na engenharia que você se formou ou está se formando, é estudante ainda, tudo na engenharia é estatística. Então, se eu quero saber a resistência de um concreto, é estatística. Eu não posso só olhar para ele e falar assim, ele tem a resistência de 25 MPa. Não. Eu tenho que ter um traço normatizado, né, peso ou volume, e se eu repetir aquele traço normatizado, provavelmente, através da probabilidade das estatísticas, ele vai dar, se você não errar nenhum passo, vai ter pelo menos, ou no mínimo, 25 MPa. No caso, aqui um exemplo. É igual ao Finoteca. O Finoteca é uma classificação baseada em 100% estatística. E a gente sabendo essa estatística, a gente consegue, e aí é o que todo mundo concorda aqui, nós todos, a gente consegue fazer um plano de estudo. Você consegue fazer e entender, como o professor Marcondes falou, cara, a banca, entender que eles têm padrão. Eu sempre falo entre nós aqui, entre os alunos, que tem padrão. A gente acredita nisso porque a estatística diz isso. E as bancas, elas não sabem disso. Entendeu? Que eles têm padrão. A gente acabou de provar que CESP tem um padrão, a FGV tem padrão, a FCC tem padrão, a VUNESP tem padrão, a IBFC tem padrão. Todas as bancas, elas... felizmente, para nós, né, para quem está estudante, quem é estudante, concurseiro, nato, felizmente é bom porque a gente consegue trilhar e você consegue, que é o principal, é não perder tempo, né? O principal aqui é que você entenda isso aqui, trilhe um plano, né, e siga isso como verdade. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, por exemplo, figura. A figura, a resposta da questão está na figura. Existe todas as questões de engenharia. Você já fez, quem fez prova sabe que sempre tem uma figurinha ali, tem um desenho, tem um esquema.
que ele é normatizado ou existe em algum livro ou alguma bibliografia específica, nossos livros de engenharia durante a faculdade, que a banca, ela extrai, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, ele faz um print daquela figura, daquela imagem e transforma numa questão. E é importante estudar isso? Sim, é importante estudar isso. Eu lembro da banca, a SES Gran Rio, ela adora botar figuras. Ela adora botar... O professor Willis é capaz de confirmar, ele passou na Petrobras. Então, ela adora usar as figuras que estão lá da NBR. Por exemplo, a FCC, ela adora pegar aquelas informações das NBRs em figuras e cobrar. No exemplo aqui que vocês estão vendo, é uma prova de 2024, recente, do ano passado, né? E ele cobrou um esquema que está lá igualzinho a NBR 5410. E ele está perguntando o que significa, o que é, como o professor Marconi falou, o que eu extraio de informação. E aí vem a alternativa perguntando. E normalmente essas questões de figuras é o que é o que é. É isso aqui, ele pergunta o que essa figura significa e você vai dizer isso. Se você não souber, se você não ter desenhado pelo menos isso, pelo menos uma vez, você não vai conseguir resolver. Então, figuras é o primeiro aspecto. Números, né? O número é a resposta da questão. São aqueles elementos de números mesmos que estão nas NBRs, estão nas instruções normativa do DENIT. Essa questão, especificamente, ela está perguntando o quê? Né? Para fins de liberação de gastalhos, de pilares, a tolerância para a posição de eixo de cada pilar em relação ao projeto é de... Gente, é a norma de execução de concreto. No caso aí, a letra A é a resposta. E se você... É a VUNESP, né? A VUNESP é uma banca acadêmica. Se você não tiver feito um estudo assertivo em cima desses números técnicos, infelizmente, por mais que você tenha decorado toda a teoria, você não responde essa questão, não. Então, os números técnicos são uma forma de ser cobrado, uma forma que as bancas elas procuram, até por falta de criatividade de quem está fazendo a questão, e acaba cobrando esses números, e esses números são importantes. Esse é o alerta que a gente faz aqui na minha trena, que não é só teoria, não é só figura, nós temos os números técnicos que são cobrados, os números normatizados. Distância mínima, dimensionamentos, elementos de dimensionamentos, elementos mínimos, tamanhos mínimos, isso aí é cobrado sempre, sempre, sempre. A teoria, ela abre um leque, né? São vários tipos. A teoria, ela pode ser várias formas. Uma delas é a definição. Quase todas as provas, independente da banca, elas perguntam o que é. É o famoso o que é isso. No caso aqui, a FGV está perguntando qual é o conceito, e a resposta aqui é a letra A, né, da viga caixão. Qual é o conceito de viga caixão? Ele bota o conceito e pergunta o que é. Então, super normal. Na base de uma pirâmide assim, de informação, a minha trena está muito focada em ajeitar a base. Né? A base, você já ouviu falar, né? O básico sendo bem feito é ótimo. E uma das bases que a gente foca bastante aqui no nosso... e que você deve focar sempre nos seus estudos é a parte de definições. Ok? No caso, é uma definição que não tem na NBR. Se você já estudou um pouco da 6122, a NBR de fundações, ela sequer cita a viga caixão, a fundação do tipo caixão. Isso aqui é extraído de um livro, né, de um livro do Ailton Veloso. E, enfim, como o professor Marconi falou, eles gostam de cobrar isso. Não é só norma, nós temos livros também. Temos outra classificação dentro de teoria, que são as características. O que seria características? Eu falo de um termo chamado ICI, né? Item conjunto de itens. Então, é um item da norma, no caso aqui é a NBR 6484 de sondagens, e que as alternativas são itens de um conjunto de itens do item 7.2.1. Isso é uma forma
de ser cobrado de vocês essa informação. E essa informação você precisa estudar não só o que foi abordado, só aquele item específico. Você precisa estudar os outros itens, né, os itens irmãos que compõem esse conjunto de itens. Por isso que característica é um assunto assim, de teoria, né, básica teoria, que ela se ramifica e você não pode esquecer os itens irmãos. Temos teoria formada do tipo regra. O que é do tipo regra? É quando é um item específico da NBR, ou de algum livro, ou de algum NR que é cobrado isoladamente. Isso acontece? Isso acontece. Né? E aí você tem que ter essa visão, essa preocupação. No caso, ele está cobrando a alternativa, que é a letra E, a resposta, né, de 10 amperes, circuito independente. E observe-se que ele não faz parte de conjunto de itens, ele é um item isolado, então é chamado teoria-regra. Ordem é mais fácil, apesar da ordem e o outro exemplo, a outra classificação de teoria de exemplos são mais raros. Aqui é simplesmente você olhar aí, ele está pedindo as etapas, então normalmente esse tipo aqui, ele pede qual é a etapa uma depois da outra. Outro exemplo seria a metodologia de execução. Qual é a sequência de executiva? Uma depois da outra é do tipo teoria, do tipo subtipo ordem. E exemplo é quando a questão, isso é muito raro, 2024 aí, mas é cobrado, é um tipo que ele pede exemplos. No caso aí, ó, ele está pedindo, são mecanismos principais de deterioração do concreto. E aí ele está perguntando quais são esses exemplos de mecanismo, né, que destrói o concreto. Então, é um tipo de teoria. E cálculo, é óbvio, né? Para resolver a questão, você tem que fazer o cálculo. Nós temos dois tipos aqui. São cálculos que precisam ao raciocínio, né, que é o raciocínio da parte de regra de 3, a parte de proporção, que você consegue, através da lógica, resolver. Né? E o outro método, a outra forma é quando você há uma exigência de fórmulas. Né? E a gente lembra aqui da FCC, lembra daqui da FGV, que é necessário você lembrar da fórmula para poder resolver. Isso aqui é o que todo mundo acha que é cobrado. A engenharia só é cálculo, a prova inteira é cálculo. Eu estou provando para vocês que não é só isso. Mas, para resolver questões de cálculo, é necessário você saber a fórmula. Um resumo final, explicando aqui a nossa metodologia de classificação de questões. Nós temos o Finoteca e os desdobramentos, né? Definições, características, regras, ordem, exemplo. É importante você ir para a prova, quando você monta um plano de estudo, você ter isso em mente. Isso é importante ter isso em mente. Porque baliza a forma de você iniciar. Eu sempre falo uma coisa, até o professor Luciano falou uma vez, que a gente tem que estudar o que foi cobrado. Somente na engenharia civil a gente estuda o que foi cobrado. Certo? E isso é um norte. É o norte para você não estudar qualquer coisa. Né? Então, quando a gente sabe como a banca pensa, a gente traz isso como informação importante. Uma coisa que eu sempre bato, para a engenharia, a gente tem que saber como iniciar os estudos. Como iniciar, porque muita coisa tem. E também tem muita coisa que nunca foi cobrada. Beleza? Então, essa é a metodologia Finoteca. Vai lá, Willas. Bom, pessoal, nós chegamos então ao final da nossa primeira aula, do primeiro dia da semana da aprovação. Mas só para vocês não esquecerem, a gente vai fazer um retrospecto do que rolou aqui hoje. Vocês vocês ficaram sabendo, melhor dizendo, né, sobre as oportunidades abertas de concursos e as previsões para os próximos meses. Isso é importante para você começar a decidir qual concurso fazer e como se preparar. Atrelado a isso, o professor Marcondes apresentou aqui as principais bancas e suas características. E isso faz com que você
já, dependendo do concurso que você escolha, já direcione os seus estudos em função daquela banca. Isso é importante. E depois o professor Jocelino veio e finalizou falando do Finoteca, uma metodologia de classificação das questões criadas aqui no Minha Trena, para você estar mais apto a resolver as questões depois que identificá-la dentro dessa classificação. E também priorizar os estudos em função da sua banca. Lembrando que a apresentação do professor Marcondes e a apresentação do professor Jocelino se complementam, uma vez que cada banca adota uma metodologia de elaboração de questões que é preponderante. Tá certo? E amanhã nós vamos ensiná-los, nós vamos guiá-los na execução, na elaboração do plano de estudos, como começar, quais são os critérios, o que você precisa ver do edital, como verticalizá-lo para que você possa potencializar os seus estudos. E é lógico, nosso interesse é que você seja aprovado. Lembre-se, estudar para concursos públicos não é fácil quando você faz isso sozinho, mas nós estamos aqui para ajudar você. Conte conosco, nós esperamos você amanhã no mesmo horário. Grande abraço, fiquem com Deus.